Sejam bem-vindos ao Segunda Potência com o Judeu Ateu, a Gabriela Negro, o Iso e o Estranho. Vamos lá. E está no ar. Okay, then just remember that this has to be 12-0 either way. That's the law. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. All those voting not guilty? 1. Right. 11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are. Boy, oh boy, there's always one. So, what are we doing now? I guess we talk. Olá Iso, olá Estranho, sejam bem-vindos ao 12ª Potência, tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo. Tudo bem. Estão passando bem a semana? Não. Nossa, gente. Não, Que semana desanimada. Tá louco. Semana não acaba mesmo. Mas, deixando os problemas pessoais de lado, vamos vir aqui para um Segunda Potência. Este que é um podcast, um spin-off do Mangá ao Quadrado. No Mangá ao Quadrado a gente fala sobre mangás, quadrinhos até em geral. E aqui o Segunda Potência serve para falar de todas as outras mídias possíveis. Já falamos sobre games, sobre filmes, sobre quadrinhos. E agora a gente vai falar sobre filmes de novo. Iremos aqui falar de um filme clássico. Filme bom, de um filme bom dessa vez. Filme. Meu, não. Como assim? Falamos de filme não bom. Não me venha com essa, não. Gente, o Anse é muito chato. Eu adoro vocês, mas eu detesto o Anse. Olha só. Vou te expulsar dessa chamada. Vou te expulsar dessa chamada. Não tem o que fazer agora. Poxa vida, desculpa. Não pode discordar da gente aqui, não. Mas. Como assim? Discorde vocês o tempo todo no outro podcast. A gente não tem moral nenhuma. De qualquer jeito, viemos sim falar de um filme bom. Filme que eu gosto muito, muito mesmo. 12 Homens e uma Sentença, ou 12 Angry Men. Ou 12 Homens Putos. Ou 12 Homens Putos, 12 Homens Bravos. 12 caras chateados, não sei. Os caras cabreiros. Uhum. Cabreiro é uma gíria que ficou pra trás, né? Cabreiro era legal, né? Podia resgatar esse vocábulo. Filme americano de 1957 com direção de Sidney Lumet. Acho que é assim que se pronuncia. Não foi mesmo. Não foi muito bem, parece, de bilheteria no começo, mas com os anos que passaram dos anos acabou ganhando status de filme cult bem grande. Hoje em dia acho que, se não me engano, ele é ranqueado entre os top 10, talvez, do IMDB, né? Pode ser que esteja errado. Você vê como os padrões de determinação de qualidade foram mudando, né? Porque antigamente a gente falaria, não, está na lista do crítico Roger Ebert, sei lá, da Associação de Filmes Internacionais. Não, tá no IMDB, tá no top do IMDB. Não, tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, tá lá dos melhores filmes da história, segundo o Roger Ebert, né? Filme cultuadíssimo, Os 12 Homens Bravos. Tá no meu top 5 pessoal, esse vai ser referência suficiente pra todo mundo. Eu achei essa referência mais legal, assim, dá uma sinceridade, né? Tipo, quem são as pessoas do IMDB? A gente tá aqui no programa, né? Tem que ser o nosso top, eu acho. Cancela tudo que eu disse, então tá no top 5 do ISO. Exatamente. Melhor referência possível. Correto. Vamos partir pra alguma conversa, mas só dando uma sinopse bem rápida. O filme basicamente conta a história de 12 homens que estão dentro de um júri e eles têm que decidir se um garoto ali, mostra no comecinho do filme, é culpado ou não de ter assassinado o pai. Dos 12 homens, 11 têm convicção de que o garoto é culpado, a não ser um júri interpretado pelo Henry Fonda, e aí o filme se desenvolve a partir desse conflito, né? Eu não pretendo me controlar muito com spoilers nessa conversa aqui, sabe? Antes de começar a falar, vocês recomendam 12 Homens Bravos para as pessoas assistirem? Fortemente. Eu acho meio ruinzinho. Não, Que isso? Tá hein?
Mentira, eu acho muito bom. Existe tem que ficar esperto, dependendo de como você procurar, você pode dar de cara com uma refilmagem que teve. Pois é. Eu já vi essa refilmagem também. Na verdade, eu vi a refilmagem antes do original. Eu odeio essa refilmagem e eu nunca vi. É ruim mesmo? Não tem o mesmo tesão que o original. Quem que fez a refilmagem? Sabe? Foi feito pra TV, sabe? Filme de TV. O Jack Lemmon no lugar do Henry Fonda, não é? Ou tô confundindo? Eu não vi a refilmagem. Muita informação pra mim. Eu só sei que eu vi porque alguém tinha recomendado 12 Homens e uma Sentença, eu achei esse primeiro, vi, eu falei assim, não sei porque que a galera recomenda. Nossa, depois que eu sério? fui pesquisar, que eu fui descobrir que tinha o outro. Nossa, que história triste. Foi triste. Foi o outro, realmente, esse é muito melhor, né? Não tem nem comparação. Olha, esse filme ele tava na minha lista há muito tempo, mas sabe aquela coisa assim, você vai enrolando? Aí o Judeu insistiu pra eu ver, falava tanto desse filme, eu vi, nossa, é sensacional, eu recomendo de verdade agora pra todo mundo esse filme, é muito bom. Já que a gente tá falando de histórias pessoais com filme, eu vi esse filme sem saber nada. Era daquela época que eu vou ver filme de gente inteligente, sabe? Meus filmes clássicos, é isso que eu vou fazer. Eu meio que odiava clássico, eu não gostava de filme preto e branco, um filme muito antigo, e esse filme, me fez mudar a visão de, tipo, tudo, sabe? Porra, se esse filme em 1957 funcionava desse jeito, é porque em 1957 já tinha gente sabendo como fazer filme, sabe? Já se sabia o que é bom e o que é ruim, então nada tem desculpa, sabe? Tem que funcionar. Só 2 comentários rápidos. Sim, é o Jack Lemmon, isso, deu uma pesquisada aqui. E fica a curiosidade de que 12 Homens Putos foi o primeiro filme da carreira do diretor, cara. Sim. Isso eu peguei aqui na minha trivia também. Eu fiquei muito assustada depois que eu descobri isso, porque é chocante, né? Você pensar fazendo um intertexto com aquele programa que vocês fizeram semana passada, né? Realmente a obra-prima dele foi a primeira, né? Coitado. É literalmente a prima, né? Fez muita coisa boa depois. Ele fez muita coisa boa depois, mas nada melhor que o primeiro, né? Eu acho que ele ficou amargando a própria sombra, né? Porque, tipo, coitado, né? Ele estabeleceu um padrão muito alto ali pra ele mesmo. Tenho pena, ele podia ter guardado essa ideia pra depois, eu acho. Né? Coitado. Talvez nem funcionaria tão bem esse filme se não fosse em preto e branco. Foi bom que foi feito na época que tinha que ser feito mesmo. Beleza, gente. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre formato do filme, sobre as coisas. Eu acredito que eu vou tentar evitar um pouco spoilers, mas não tanto. Então eu digo, vamos ver o filme. Vejam esse filme, gente. Tá? Sabe? É um bom filme. Maravilha. Mas antes de então falar sobre o roteiro, sobre personagens e tal, vamos tentar falar um pouquinho sobre o formato, sobre a direção do filme, porque se tem uma coisa muito excelente nesse filme são o efeito de câmera, né, que permeia o filme inteiro, né? Nossa, muito bom. Sim. Não sei se vocês chegaram a reparar. Claro, né? a escolha do filme, a parte curiosa, né, pra quem de repente não viu, é que tirando alguns um ou 2 minutos no começo e 1 minuto no fim, todo o resto do filme passa dentro de uma sala só. E do banheiro da sala, né? Uma hora ele mostra o banheirinho ali. Verdade. 90% do filme é dentro de um ambiente só, com 12 personagens interagindo, e é isso. Como a gente pode tornar isso interessante? Aí o diretor foi lá e usou e abusou da câmera de todas as formas possíveis, usou e abusou da atuação, da mise-en-scène, e tudo isso somado tornou ele essa obra que todo mundo gosta tanto, né? E tu precisa de um roteiro muito forte, né? Geralmente esses filmes de cenário único, eles são marcados não só por uma direção criativa que vai saber fazer uso desse espaço, mas também como roteiros excelentes, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito desses filmes de cenário único, porque eu gosto muito de roteiro e esses filmes geralmente oferecem isso, né, pra gente. Também gosto muito de filme de cenário único, eu gosto mais porque eu gosto muito de personagem. E quase sempre é poucos personagens interagindo muito e dialogando muito. Sim, esse tipo de história ele se preocupa muito em estabelecer personalidades muito fortes dos personagens, né? Porque eles vão carregar o filme, né? Porque não tem transição, não tem cena de ação, pode até ter uma ou outra, mas desses casos aqui não tem. Então tem que se ancorar nos atores e nos personagens que eles interpretam. Então o trabalho de criação de personagem é sempre excelente. Sempre não, né? Mas costuma ser excelente pra esse tipo de história. Deve ser excelente, é um gênero que pede que seja exatamente, excelente. Se não for excelente,
aí é o problema, porque a intenção é essa, né? É o personagem que vai carregar o filme, né? Você tem que trabalhar isso, né? É um filme sobre, tipo, conversa, né? No caso, debate, né? O que é até meio engraçado, né? Porque debate, tipo, e conversas bravas com as pessoas faz parte muito da nossa vida, ainda mais hoje em dia na internet, né? E, tipo, nos filmes, quando, tipo, duas pessoas estão combatendo ideais pela fala, né? Nunca parece que é tão, tipo, emocionante assim como é em 12 Homens Bravos. Mas o filme consegue, né? Passar essa, tipo, debate é algo, tipo, emocionante, né? Sabe, pessoal, de como eu conheci esse filme, é que eu tava na faculdade e a professora queria passar uma aula sobre argumentação, sobre o que é falácia, o que é um argumento válido, o que é um argumento falso, que você não pode usar no debate. E ela passou esse filme como lição. Só que ela só conseguiu passar a primeira meia hora do filme. Então eu saí da aula e falei, eu preciso ver o resto do filme. É muito bom. Nossa, que aula da hora. Aí eu vi vendendo num bastião da FNAC, eu nem sabia se o resto do filme era bom. Não, mas eu tenho que ver, eu vou comprar. Não vou nem baixar, não vou nem alugar, não vou. Eu já sei que ele vai pra minha prateleira. Retomando, é um filme muito bom pra mostrar justamente argumentos, como quebrar argumentos, que tipo de fato é válido num debate, que tipo não é. Ele contesta muito, né, por exemplo, a postura de levar tanta fé em testemunho, né, em um julgamento, né, porque grande parte do julgamento que a gente tá vendo ali é baseado em testemunhos, e as pessoas são pessoas falhas, sabe, o ser humano é um ser humano falho, por natureza, a gente pode, não por maldade mentir, mas a gente pode se enganar, a gente pode achar que é uma coisa, ver uma coisa e depois de alguns minutos achar que é outra, sabe, porque o seu cérebro vai mudando. Eu vi um documentário, um programa de TV que falava Truques da Mente, chamava, e eles simulavam como se tivesse ocorrido um crime, e aí eles levavam uma galera pra ser, tipo, testemunha. E aí eles colocavam uma pessoa lá pra tipo, falar detalhes que não tinha, sabe? E, de repente, todo mundo tinha certeza desses detalhes que essa pessoa falou que tinha, porque elas não lembravam. E aí você vai preenchendo na sua mente com as informações. O ser humano é assim, o ser humano é tosco. E ele vai preenchendo as coisas do jeito que ele quer na mente. Esse é um dos grandes pontos que é argumentado pelo Henry Fonda nesse filme. Falhabilidade do ser humano, né? Exatamente. Só voltando rapidinho sobre a direção do filme, né? Esse aspecto um pouquinho mais técnico. Um efeito muito bom que tem durante o filme, que acho que se alguém que tá escutando não chegou a rever, acho muito interessante rever, focando-se nisso, a câmera e a disposição dela durante as cenas, né? Tipo, os ângulos que ele usa. No começo do filme inteiro, a câmera tá bem extensa, né? Filmando praticamente a sala inteira e bem por cima, né? Enquanto o filme vai andando, o ângulo da câmera vai ficando cada vez mais baixo e mais perto. Chega no final do filme, é só tipo com um close gigante e por baixo de todos os personagens, sabe? De cada personagem por vez. Então isso é totalmente eficaz pra, tipo, causar esse clima de claustrofobia que aqueles personagens estão passando naquele quarto apertado, né? Ali, sim. Vale isso nota bastante quando vão repetindo as votações. A primeira vez que vota, eles levantam a mão, mas eles levantam a mão todo mundo em cena. Acho que é uma das últimas. Vai mostrando mão por mão do jurado. Você mal vê o rosto dele, você vê a mão levantada. Sim. É bem no alto, assim. É bem. E causa. Eu acho que ajuda bastante a causar essa sensação de claustrofobia e, tipo, o tempo. Parece que, tipo, não passa, sabe? Tipo, você está junto com eles ali, né? Aí você começa a sentir todo mundo com calor, né? Naquela sala abafada, precisa resolver isso logo, mas tem que ser um assunto tratado com cuidado, mas ninguém aguenta mais aquela situação, porque é uma situação pesada, né? É uma situação opressora, assim. É bem angustiante, assim. Opressor é a palavra mesmo. O filme tem essa ambientação e, tipo, por isso que eu acho que essa direção desse filme é completamente fantástica e é o que faz render. Eu imagino que é por isso que a adaptação aí depois não rolou tão bem, né? E não só isso, né? Eu diria que existe, como a gente falou, de estar bastante ancorado na atuação, existe uma confiança muito grande do diretor em deixar as cenas rolarem, muitas vezes por muito tempo sem corte, sabe? A gente tem, por exemplo, a cena de abertura, vai o quê? Uns 8 minutos, quase 10 minutos, sem corte, sabe? Apresentando todos os personagens sem um corte. Dá uma naturalidade, né? Parece que realmente as pessoas estão chegando ali, você tá junto, vendo a galera chegar ali na sala, se acomodar,
conversar, fazer um comentário aqui e ali. Isso é muito interessante como ele deixa os personagens contarem a história, além da câmera, né, usar a câmera pra contar a história, ele deixa os personagens também contarem a história com sua interpretação, com a sua movimentação em cena e tudo mais. Nem todas as atuações são impecáveis, por assim dizer, durante o filme, mas todas no mínimo cumprem o papel delas, né? Não tem ninguém que tira você do momento naquele filme. Eu acho que os personagens, pelo menos, são todos interessantes, né? Sim. Eles têm razão pra estar ali. Sim. É que alguns personagens que exigiam atuações menores. Nem todo mundo exigiu o Henry Fonda. Então nem toda a atuação marcou, mas todo mundo cumpriu o personagem. Já que a gente tá falando de personagem, uma coisa que eu coloquei aqui que a gente talvez represente também é que, tipo, não é que todos os personagens são complexos ou são profundos. São todos humanos, sabe? Todo mundo ali, tipo, é humano. Mesmo, sei lá, tipo, o cara que é exageradamente racista, sabe? Tipo, você conhece pessoas na vida real que são assim, sabe? Tem que ser desse tipo aí mesmo, sabe? Não há necessidade de mostrar muito mais que isso. Ou, por exemplo, o cara que quer ir pro jogo do beisebol, sabe? Tipo, ele não tá nem aí, sabe? Ele não tá afim de estar ali, né? Ele quer sair dali rápido. Não é um personagem raso, é só um personagem humano, sabe? Tem gente na vida real que é assim, não, tipo, o cara, na hora que muda, tipo, a balança de votações tem mais a favor do que contra, ele, tipo, muda, porque ele só quer que acabe logo mesmo, né? Ele dá uma enriquecida tipo, umas passagens muito sutis, assim, né? Tipo, uma frase e você fala assim, puta, entendi totalmente esse personagem. Por exemplo, tem uma que é um diálogo curtinho que eu acho muito excelente, que é o cara falando assim, esses caras aí, eles nem sabem falar inglês. Só que o cara fala, he don't know to speak English. Aí o cara do lado, que não é inglês, corrige ele no inglês, sabe? Tipo, he doesn't. He's a common ignorant slob. He don't even speak good English. He doesn't even speak good English. Aí você fala, caralho, né, meu? É isso, né? A pessoa que adora falar sobre os outros, ela também é um problema, sabe? E é totalmente nesse aspecto o famoso mostra e não fale, né? Por exemplo, aquele cara que era pintor, desde o começo do filme, ele, tipo, puxava a cadeira pro cara velhinho sentar, ele era muito respeituoso, e aí, tipo, isso foi se construindo durante o filme, ele começou a ficar bravo com um cara que maltratava o velho, sabe? E, tipo, ninguém virou pra ele, nossa, como você é respeituoso com os idosos, hein? Tipo, dá pra ver, o filme mostra isso. Acho bem rico nesse aspecto. Eu acho que nesse, assim, aspecto, voltando naquilo que o Estranho tinha falado da mudança, né? Que as pessoas mudam de pensar, eu acho que então o personagem menos interessante acaba sendo justamente o Henry Fonda, né? Porque o Henry Fonda é o herói, sabe? Ele é aquele cara que chega ali para fazer o bem. Mas, tipo, todo mundo ali, em algum momento, cresce, tem algum momento de evolução, e ele é o único cara que ele sai exatamente do modo que ele chegou, assim, que ele não ganhou nada com essa experiência, assim. Acho que tem alguma justiça no que você disse. Eu não vou dizer que, tipo, é um personagem errado, porque mesmo desde o começo, ele... É porque o problema é que ele é, tipo, esperto demais, sabe? Ele sabe toda hora, tipo, o que falar, quando falar e jogar muito bem com as pessoas, mas... ele já... Parece que o cara, tipo, ele já foi pro júri, discurso dele montado pra sala de jurado. Então, assim, não importa o que acontecesse no julgamento, ele não ia mudar a opinião dele, porque toda a argumentação dele já era baseada naquele voto que ele já tinha... eu não sei. Ele demonstra incerteza também. Tipo, no começo ele fala, eu só quero conversar, sabe? A pessoa já tava pronto pra matar o cara sem, tipo, nem, tipo, trocar duas palavras, né? Sim. Ele é o racional, né? Mas, tipo, ele já tava planejado, ele levou a faca na bolsa, sabe? Então, tipo, esse é o problema, que, tipo, ele tava preparado demais, ele era inteligente demais, né? Na cena do banheiro, tem um momento que ele vira pro número 6, achou que tratar o velhinho bem. E ele fala, olha, e se a gente matar ele e ele for inocente? E o cara responde, mas se a gente desachar ele solto e ele for um assassino? Henry Fonda só fica em silêncio, que ele não sabe responder esse argumento. Pois é. Ele discorda, mas ele faz aquele silêncio de que ele não sabe responder isso, de fato. Ele não se preparou pra essa possibilidade, né? Sim. Eu acho que é bem condizente a postura do Henry Fonda. Eu acho que ele não é tão a ferro e fogo, assim, que, não vou mudar de ideia. Porque o cara falava assim, mas por que você acha que não? Ele falava, eu não sei. Sabe? Não, mas se não foi ele, quem foi? Eu não sei. Onde ele tava? Eu não sei, cara. Mas vamos conversar, vamos tentar chegar em algum lugar. E aí, como a galera não tomava muita iniciativa, ele teve que tomar uma iniciativa, né?
Eu acho que talvez a coisa da... Por exemplo, ele veio preparado com a faca. Eu acho que na verdade foi a faca que plantou a dúvida nele. Sabe, que ele falou que ele tava andando, ele encontrou a faca, ele falou, porra, mano, e se tudo que a gente tá falando aqui tá errado? Então eu acho que a faca é ilegal, assim, né? Quando ele foi no bairro do cara pegar a faca, ele quebrou a regra de ser jurado. Olha, já que a gente tá falando da certeza do Henry Fonda, tem uma teoria que eu ia guardar pro final, mas só vou jogar aqui. Eu não encontrei nada no filme que suporte isso, mas achei muito engraçado. Que essa certeza do Henry Fonda vem do fato de ele ter matado. Ele era o assassino. Já pararam pra pensar nisso? Ele tinha a faca também, tipo... Não, mas a faca tava no corpo, não fazia sentido. Mas mesmo assim, tipo... Ele sabia onde ele sabia encontrar exatamente a faca. como era o modelo da faca. Mas ele tem, tipo, nada, detetive. Nada planta isso. Quando ele comprou duas. Uma pra matar e outra pra guardar no bolso e falar, ó, como não tem nada a ver. Nossa, agora virou a Agatha Christie. Agora, uma pra trazer pra fazer um showzinho, né? Sacar a faca e enfiar na mesa. Por um motivo, eu sempre achei que os assassinos eram os amigos do moleque. Porque na defesa fala, então o moleque ele comprou a faca, foi pro bar com os amigos, ficou se gabando pros amigos e mostrou a faca pros amigos. Depois a faca sumiu do bolso dele. Porra, um desses caras deve ter colocado no próprio bolso. Que mais personagens interessantes vocês relevantes Eu adoro comentar? o cara do óculos. Ele é o meu personagem favorito. Eu adoro o 4, é o meu favorito também. Que ele é o mais racional. Óculos, ele é o... né? Sim, o que não sua. Genial essa cena. Que o cara fala assim, você não sua nunca? Não. E aí, cenas pra frente, coloca o cara sob pressão. Quando ele não tem a resposta, um fiozinho escorre da testa dele. Sim. É muito bom mesmo. Eu gosto dele que ele é o menos emocional. Todo mundo ali eventualmente apela pra um ponto emocional, até o Henry Fonda, e ele não, ele sempre, eu só tô vendo fatos, eu só tô vendo dados. E aí eu acho que a gente tá... Não, eu tô falando do outro jurado, eu tô falando do publicitário. Nossa, eu não gosto dele. Nossa, desculpa, o que eu mais gosto é o publicitário, é o outro do óculos, você tá falando. Gabi gosta do hipster. Sim, então desculpa, então eu não gosto desse cara, não. Eu tava pensando no cara racional também, que eu gosto dele. Desculpa, gente, eu estraguei o rolê. É que o óculos do publicitário é o mais bonito, gente. Ele tem ele é óculos óculos mais estiloso. É isso. Então. Você gosta do publicitário paulistano. Não, eu vou defender a minha opinião do publicitário depois. Podem falar do cara do óculos, que eu também gosto dele, do racional. É só isso mesmo. Ele é um cara racional, ele é o contraponto até o perto final do filme, e ele é um contraponto que ele não é um antagonista. Ele simplesmente é um cara que tá se atendo aos fatos. Sabe, eu não tô querendo... Eu entendo você querer defender, mas temos essas provas aqui que eu vou fazer. Abertamente contra o 3, que é o Lee Jacob, que seria o mais próximo do antagonista. Porque ele é totalmente emocional, esse aí, né? Sim. Ele só... Ele cismou e ponto, né? Aí o Lee Jacob fala, e por que a gente tem que matá-la? Não, isso não é uma competição, cara. Senta aqui, vamos debater. Ele inclusive antagoniza o... não sei o número, que é o racista. Naquela hora que ele começa a discursar, e é uma cena sem cortes também, que todo mundo começa a sair de perto dele, que só sobra o cara de óculos na mesa e ele fala ouvimos o que você tem pra dizer, agora senta e cala a boca. E justamente, ele não as costas, ele ouve até o fim pra negar o que ele diz. O resto deu as costas. Sobre o publicitário, né? O cara de óculos. Você gosta dele, porra? Ele é o único que volta pra trás, mó pau no cu. Não, ele não é pau no cu, ele é sincerão. Ele é um dos caras, ele é um dos mais sinceros ali. Eu acho que ele é um elemento humano muito forte. Não, mas é por isso que ele é interessante. Exatamente, ele é trabalhado por causa disso. Tipo, ele tava ali, tipo, meio que pra fazer uma social, sabe? Tipo, ele quer contar das coisas, como ele é um publicitário descolado e maneiro e tal, ficar sentando errado na cadeira, e tipo, chega numa hora, tipo, que ele percebe que tipo, ele tá num negócio que é importante, sabe? E, exatamente. Tipo, eu não sei, eu me vejo muito nesse personagem, assim, parece eu chegando na aula, assim, quando eu tô de boa, assim, tipo, que legal, estamos todos aqui, né, bacana, olha só. Aí aquele momento, assim, uma vez você fala, pô, isso aqui é sério, meu, deixa eu me focar aqui, porque ele é aquele cara, assim, ele não é mal intencionado, ele é meio disperso. No começo ele achou o julgamento convincente, então ele falou, esse cara é culpado. Mas aí quando começou a argumentação contrária, ele se abriu pra possibilidade dele estar errado, entendeu? E eu acho que ele é muito... humilde pra admitir isso. Só que era meio tarde demais, sabe? E aí ele não se sabia muito bem se situar. Ele levantou e aí talvez esteja errado, não sei. Ele pegou o bonde atrasado, ele não sabia onde sentar. Assim. Parece que ele pegou o filme na metade, sabe? Exatamente. Assim, eu tenho dó desse personagem, eu acho ele muito humano, mas eu acho ele muito... eu acho que ele enriquece a história, assim. O personagem do
Lee Jacob, a parte, pelo menos a parte final dele, né, sobre essa situação do filho, o que você acha que isso aí cabe muito bem no filme em geral? Porque, tipo, o filme é muito sobre preconceito, sistema jurídico, e aí, tipo, tem esse elemento mais familiar, no caso, né? Como é que vocês acham que isso se estabelece no filme? Na verdade é que assim, existe o elemento familiar, mas o elemento familiar meio que justifica um tipo de postura que é uma postura que é bem comum por aí, sabe? Ele não é tão incoerente assim. Ele apenas, a história optou por dar uma justificativa pra esse tipo de postura pro cara. Mas essa postura, cara, uma discussão onde todo mundo apresentou argumentos razoáveis, justificando um ponto de vista, e o cara simplesmente ignora esses pontos de vista e continua gritando os pontos de vista que ele tem, que já foram debatidos, e ele se recusa a ouvir o que eu tenho a dizer. Mas é porque ele se viu isso não ali. existe, né? Não existe isso. Não, mas é porque ele se vê ali naquela situação. Ele tem um histórico de violência com o próprio filho, e ele tem muito medo de que esse filho dele volte e mate ele, porque eles têm um relacionamento de bosta, e ele fala assim, nossa, meu filho vai me matar, e eles vão deixar ele livre. Eu acho que ele começa a julgar o menino como se fosse o filho dele tendo matado ele. É o único modo que eu consigo entender pra isso, pra não destoar tanto, assim. Era uma espécie de vingança porque ele se viu no pai. Ele não viu o lado do filho. Exatamente, ele se viu no pai morto. Basicamente, toda discussão de assassinato é o cara que grita, e se fosse sua mulher que apanhou, você defenderia esse cara? Ele é esse cara. Ele é esse cara, exatamente. Ele é precisamente esse cara. Ele é esse cara, assim, é um menor, isso é um menor estuprar sua mãe. Ele é esse cara. Exatamente. Puta que pariu. E curiosamente é uma postura que tá muito em voga hoje em dia, sabe? Sim, no Brasil. Nossa, é uma postura. O podcast legal, tá né? saindo com o timing. É triste isso, mas a política no Brasil hoje em dia é isso, sabe? Não adianta você discutir argumento. O cara é irredutível, sabe? Ele tá errado, mas ele não aceita. Ele não aceita. É um filme que é atual hoje em dia. É de 57. Antes de ter movimentos sociais negros, hippies, pacifistas, metade da esquerda dos Estados Unidos não tinha rolado ainda, mas hoje ele ainda é politicamente atual. Porque é assim que se debate política. Porque o ser humano é escroto e não muda, né? Esse filme é temporal porque o ser humano é escroto, né? Exatamente. Passando um pouquinho então dos personagens, indo pra tentar achar grandes mensagens do filme, grandes temáticas. Um tema constante, sem dúvida alguma, é o preconceito, né? Seja o racismo, ou o preconceito com idosos, ou não sei o que mais. Classe social. Um feito, eu acho que muito... Eu não sei o quão corajoso é, mas eu achei muito importante do filme. Foi, tipo... Não estabelecer, tipo, nenhuma classe social, ou, tipo, ou raça, ou, no caso, etnia, pro garoto, né? Que tava sendo julgado, né? Tipo, não dá pra... Tipo, pode ser... Não sei... Quando falam gente como ele, não fica claro o que é, gente. Quem são as pessoas como ele? Ele é hispânico, ele é o quê? Ele é estrangeiro, ele é latino, ele só é pobre mesmo. Só sei que ele não é negro porque ele aparece. Mas mesmo assim o filme é preto e branco. Talvez ele seja mulato. Não, ele é negro, gente, pelo amor de Deus. Não, ele não é um negro tão forte não assim. Dá, eu acho que não dá pra concluir. Por exemplo, o número 1. Ele pode ser um latino, né? A pele dele tá claro o suficiente, mas é preto e branco, então... Mas o número 1, ele é negro ou não? Ele tem traços de negro. Não, tem. Não, nenhum deles é negro e eles falam lá que eles são brancos, não falam em algum momento? Fala que nenhum deles é negro? Acho que nenhum deles fala. O quê? Não, ninguém do júri é negro, cara. Ninguém não, negro do não é, negro. mas tipo, moreno assim, sabe? Não, que moreno? No remake, vocês sabem que no remake o racistão é negro. Como? Eu queria ver o remake justamente pra ver como eles fizeram isso. Porque o racistão que levanta pra fazer um grande discurso de ódio, no remake ele é negro. Gente, mas existe racista negro, claro, existe mulher machista, existe Sim, mas é que eu tô gay, curioso pra saber. homofóbico. Eu tô curioso pra saber como que isso foi abordado no filme, porque eu acho que não foi coincidência. Acho que o roteirista não tava perdidão. Eu acho que o ser humano não tem limites. O ódio humano, assim, a pessoa dá um jeito. Se ela quer odiar aquilo, ela vai dar um jeito, sim. Ela vai arrumar um motivo ali. Bom, mas de qualquer forma, o personagem julgado não dá tanta certeza da etnia dele. Como é preto e branco, eu fiquei em dúvida. Parecia negro, mas não parecia negro, sabe? Parecia ser meio latino, sabe? Gente, mas nos Estados Unidos aquele menino é negro, ponto. Não, Por esse aspecto. Ainda mais em 57. Mas o grande ponto é que quando se diz aquela
aquela gente, ele não fala se é pela etnia, eu se é acho por onde que mora. Ali é claramente racismo. Não, então, é racismo generalizado, né? O filme, tipo, ele não quer... Por esse aspecto, talvez até que seja meio atemporal. Porque ele tipo, não tá apontando pra nenhum efeito da época e falando, negros, sabe? Mas o filme pode se aplicar a qualquer, tipo, etnia ou minoria, no caso, que esteja sofrendo um preconceito na época, sabe? Não, mas é que assim, vendo pela época, gente, o preconceito na época era... mas sempre tem preconceito da questão racial. Não, a gente tá falando ali da... Isso é pré-Luther King, isso é pré-Panteras Negras. Então, a situação racial era muito trágica na época. Eu acho que quem na época viu não teve muita dúvida do que eles estavam falando, não. De qualquer jeito, o filme trata sobre racismo em um âmbito bem geral. Pelo menos os caras não falam, tipo, especificamente negros no filme. Eles chegam a falar slum, né, que no caso é favela. E aí foca sobre, tipo, a minoria mais pobre, né? O pessoal mais... Número 5 vinha da favela e sofria um preconceito semelhante. Exatamente, essa é uma das grandes temáticas. Como é que vocês acham que o filme aborda essa temática de racismo, no caso, pelo menos? Ou preconceito em âmbito geral? Eu acho que o filme aborda de um modo coerente com a época, porque você vê, assim, que o diretor claramente tenta afirmar a visão dele que é progressista nesse tema, que ele considera isso errado, mas era uma posição que ele não podia ter abertamente nessa época. Sim. Então eu acho que ele faz uma coisa meio ali suave, ali meio tipo caça às bruxas não me pegassem, uma coisa meio assim. Suave, mas de vez em quando ele dá uma... é bem direto, né? Tem um momento que o Henry Fonda discursa falando que se você já vem com preconceitos, o seu julgamento sempre vai ser um julgamento errado, você não vai conseguir ver tudo direito. Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. Além da clássica cena lá do pessoal, tipo, mandando o cara que é racista tomar no cu, basicamente, né? Sim. Sobre o cara mas racista, então eu acho que o cara mostra de um jeito gráfico o suficiente pra você entender o que ele pensa, mas ele também não fala literalmente, ele não coloca essas palavras no roteiro. Sobre o cara racista, tem duas considerações que eu queria fazer. A primeira é que no discurso de ódio que ele solta, a cena super famosa, ele usa um argumento: nem todos são ruins, tem até alguns amigos que são. Oh, sure, there's some good things about them too. Look, I'm the first one to say that. I've known a couple who were okay, but that's the exception, you know what I mean? Nossa, 2015 ainda é argumento. Eu amo a pessoa, quando a pessoa chega com esse argumento, eu já posso dar um unfriend, assim. E o mais legal é que no próprio discurso ele joga o que de fato é pra essas pessoas. Ele fala, eu até conheço gente que é umas 2 pessoas, sabe? É sempre assim, essa galera que fala, não, eu até tenho um amigo que é gay, sabe? Tipo, você conhece um tipo de alguém que é, não, tem um amigo negro, só empregada é negra, sabe? Logo no começo, quando ele fala, mas a mulher testemunhou e viu o garoto. Aí o Fonda fala, você acreditou na mulher, mas não acreditou no garoto. A mulher não é um deles? E ele cala a boca. Que é um racista hipócrita, tipo, quando é inconveniente, é tudo mentiroso. Quando é conveniente, mas ele disse. Vocês acham que o filme é possivelmente hipócrita por ele ter essa mensagem, mas só ter atores homens brancos? Acho que pelo contrário. Por quê? Acho que um ator não branco, ou melhor, um personagem não branco, traria uma 13ª visão ao caso. Não dá pra se debater racismo e um cara que tá tentando ser negro, esse cara não vai ter uma experiência de vida que não é de nenhum daqueles 12 personagens. Então, tipo, nenhum daqueles personagens poderia ser negro e ser o mesmo personagem. Eu não sei se eu concordo com isso. Talvez o cara... Porque no caso, por exemplo, de mulher. Qualquer um dos personagens poderia ser mulher e ser exatamente o mesmo personagem. Mas rapidinho, mesmo assim, o júri número 5, ele tinha uma origem de favela, né? Sim, então ele já tava dando aquela 13ª visão pra história. O número 5 podia ser negro. Mas a grande questão é que, como ele não era visivelmente perceptível que ele via da favela, né? Pôde-se ter a situação do cara falar, não, essa galera de favela não presta. Aí o cara vira e fala, não, mas eu cresci minha vida toda na favela. Não é de você que eu tô falando. A favela não foi racista. Você superou a favela, hein? Você é um vencedor. Eu acho que a mensagem, assim, de ver, assim, o destino de uma minoria sendo decidido por uma maioria, eu não acho que é hipócrita. Eu acho que a mensagem tenta ser realista, pra dizer, assim, que, por exemplo, não importa que essa tal da minoria seja a maioria das pessoas. Isso não vai ter representatividade, o seu destino não vai ser decidido pelos seus iguais, você sempre vai estar sendo regulado por um poder que é alheio a você, sabe? Eu acho que fica isso. Além de ser um produto da época, né? Claro, se esse filme saísse hoje em dia e não tivesse nenhum
nenhuma atriz e nenhuma representatividade melhor de minorias, né, seria altamente criticado, né, porque realmente hoje em dia não tem porquê, mas eu imagino que na época realmente era mais complicado, né? Era muito mais complicada a questão. E tinha um banheiro feminino na sala, vocês viram? Tinha assim. O filme é muito adaptado pro teatro. E no teatro é muito comum mudarem pra 12 Angry Jurors e ter 6 mulheres e 6 homens. Ah, é? Mesmo, será? Então, mesmo na Até época... porque, como eu falei, qualquer outro personagem pode ser uma mulher que seria exatamente o mesmo personagem. Tipo, ser mulher não alteraria a visão, a relação pessoal do jurado com o caso. Um jurado negro poderia ter uma visão mais particular com o caso, porque envolveria a história de vida dele com racismo. Mas não tem nada, tipo, nenhuma questão que faz, tipo, o fato de eles serem homens inerentes ao personagem, né? Concordo. Mesmo assim, apesar de tudo isso, eu vou dizer aqui que eu acho um pouquinho forçada a cena, discurso de ódio e logo em seguida, tipo, todo mundo dando as costas pro cara racista. É meio hipócrita, né? Porque a maioria deles é filho da puta também, né? Mas é outro nível de filho da puta. Termina de argumentar aí, Judeu, pra eu poder... Mas não pelo filme, tipo, pelos outros personagens também, possivelmente, terem os seus níveis de preconceito, mas primeiro eu acho plástico porque não cabe no filme pra mim. O filme inteiro é, tipo, muito realista, são, tipo, pessoas verdadeiras ali, e eu, tipo, nunca consigo imaginar uma situação na vida real em que, tipo, as pessoas concordem em, tipo, começar a virar as costas pra um cara, assim, tipo, não, me pareceu plástico, não pareceu uma cena real. Eles não foram ao mesmo tempo, alguém puxou e foi um por um. O primeiro que assim, puxou foi o favelado, inclusive. Ele foi o primeiro a levantar, depois levantou o idoso, aí foi um por um levantando. Vocês não acham que é um pouquinho artificial? Eu penso que não, porque nesse ponto do filme, a galera já tava tão engajada numa discussão muito mais criminal, uma coisa mais de provas e de certezas e incertezas, e esse cara vem e traz esse discurso racista do nada. Eu acho que a galera fica meio incomodada, sabe? No sentido, tipo, porra, cara, a gente tá aqui falando de uma coisa séria, o cara vem de novo com esse mesmo papinho, sabe? Tipo, não é essa a discussão, cara. Eu imagino que, tipo, não todo mundo teria virado as costas automaticamente, mas eu acho que seguiria justamente o caminho que o filme seguiu. Começou, aí a galera começou a falar, puta, não, esse cara tá falando merda, não. Eu acho que tem duas coisas nisso, assim. Uma é, tá bom, talvez seja um pouco ideal demais, talvez não seja tão realista, mas tem outro componente que é da ação da massa, né? Isso é sociologicamente estabelecido, assim, que às vezes você age de uma forma que você não agiria individualmente, a partir do momento que você tem apoio coletivo pra isso, você faz. E eu já presenciei esse tipo de situação. Uma vez eu tava numa sala de aula, dei um debate lá, o professor fez uma colocação extremamente infeliz, alguns alunos que se sentiram particularmente ofendidos foram embora, questão de 10 minutos todo mundo tinha saído da sala. É uma coisa assim que é contagiante, entendeu? Eu acho que o Durkheim define isso, é o comportamento das massas, entendeu? É quando você desliga a sua consciência própria e você adquire uma consciência coletiva. Então eu acho que quando você tá ali numa sala, igual o Estranho falou, já tava todo mundo engajado naquela discussão ali, aí um cara tomou a atitude e a galera meio que segue, sabe? É tipo um linchamento do bem. Tá bom. Tipo um linchamento do Não, bem. é porque o linchamento é uma manifestação de massa inegavelmente do mal, entendeu? Agora essa foi um protesto, foi uma manifestação em massa de protesto, sei lá, tem um bacana, detalhe um pouco relacionado ao racismo que eu gosto dessa cena, é que o cara que queria ir pro jogo, que era o mais preguiçoso, ele não levanta, ele só vira a cadeira de costas. Eu ia comentar isso também, é muito bom. É um detalhe, cara, puta que pariu. Porque ele é um preguiçosão, ele não vai ficar de pé. Ele não tá nem aí. Até nesse momento o personagem manteve-se fiel, né? Ainda assim, só, sei lá, revendo o filme várias vezes, eu talvez tentei procurar erro demais. Muitos personagens eram a favor da execução, até bem o final, assim, tinha os que demoraram muito pra trocar de ideia, mas eram por motivos diferentes, eles discordavam do motivo um do outro. O cara faz discurso de ódio, e o Lee Jacob, que queria tudo pra ver o cara na cadeira elétrica, das costas, não, esse cara é zoado, eu não vou concordar com esse racismo. Pra mim, né? O Lee Jacob fazia uma discussão emocional, o número 4 falava, não, cala a boca, cara, contém esse problema. E eles concordavam, eles só não tinham o mesmo voto, eles só não concordavam entre si, eles tinham outra perspectiva, outro motivo pelo voto. Não, eu achei forçado a redenção final lá do cara.
aquela cena lá rasgando fotinho. Eu achei. Aquele momento eu acho mais forçado. Aquele momento pra mim é a cena que eu menos gosto. Mas mais deslocada do resto do filme, né? É muito, sei lá, é meio televisa, eu acho. Se eu não me engano, eu posso estar sendo injusto com o filme remake, mas no remake, tipo, eles fazem meio que uma coisa mais explícita, sabe? Ah, meu filho, sabe? Tipo, os caras não, ele não é seu filho, esse cara sendo julgado, não misture as coisas. Ele é mais didático. Eu acho que filme, ele acaba sendo um pouco sutil. essa cena acho que ela podia ser um pouquinho mais longa pra deixar mais claro. O que eu entendi dela sempre foi que ele negava que era o caso do filho dele. Aí quando o único argumento que ele tinha é minha prova é essa aqui, ele joga a carteira, que cai a ficha dele do que ele mesmo tava fazendo. Rotten kid, you work your life out. No. Not guilty. Not guilty. Ele viu que ele fez sua pauta, vídeo confidência, ele, oh shit, eu tô realmente falando de outro assunto. E aí ele senta com vergonha. Mas acho que podia ter alguns segundos a mais nessa cena pra isso ficar mais orgânico. Então por isso que eu prefiro... Estendia 1 minuto essa cena, ela ficava muito melhor, né? Ah, sei lá também. Por isso que eu prefiro o publicitário, ele é humildão, fala assim, ó, estava errado, mudei de ideia. Esse cara fica lá mó cuzito, lá mó... Ai, meu Deus, com vergonha de admitir que eu mudei de ideia. Ai, vou ter que fazer um dramão aqui, hein? Eu acho que é um pouquinho... Essa cena final do Lee Jacob é um pouquinho mais deslocada do resto do filme, porque tem esse drama que parece que não é uma coisa que você vê no dia a dia, né? Todo o resto, tipo, sei lá, são pessoas normais, né? Mas é teatral demais, né? É um pouquinho da traseira, mas mesmo assim, eu acho que o filme constrói bem o bastante por isso. Antes dele, tipo, se rasgar a foto lá chorando, tipo, ele entra em desespero, sabe? Eu adoro essa cena. É muito bom, sabe? Ele começa a gaguejar do nada e, tipo... E voltando pros mesmos argumentos que já tinham sido debatidos. Ele volta pra todos os argumentos da promotoria e termina desmentindo que eles já foram provados. Well, I'd say that's the whole case. A velha viu! Quem liga, Salas Avocos? Ela viu e tinha o velho e... Foda-se aquela diferença de sentidos. O velho falou. É o desespero, né? Ele vai puxando os argumentos e ele lembra que ele foi quebrado e ele não tem mais argumentos. É uma atuação muito boa, esse finalzinho aí. Antes de ele rasgar a foto, pelo menos. O desespero pra ele admitir que tá errado é legal, mas aí quando ele rasga a foto, vai um pouco além pra mim, assim, eu achei. Só acho que o Fonda fez bullying. Começo do caso, não, gente, só quero conversar, eu não tenho certeza, mas vamos lá, vamos debater um pouquinho mais, tudo. Só sobrou o Lee Jacob e de pé do lado dele, dá argumento aí, vacilão! Por que Fala aí, caralho! E todos os sons dão naquela encarada fria e ele, eu tenho todo o tempo do mundo, pode começar a falar, porra, deixa o cara, ele tá sozinho, tá mas é engraçado porque nessa cena a gente meio que tá do lado oposto do começo do filme, né? No começo a gente, tipo, ficava meio que, tipo, o que você tá fazendo um pouquinho pro Henry Fonda, né? Pô, claro, meu, sei lá, você não vai convencer todo mundo, né? E agora no final, tipo, a gente vê meio que o desespero de uma pessoa mais fraca nessa situação, né? Porque, tipo, o Henry Fonda tinha nervo de aço, né? Porque era exatamente essa mesma cena, só que, tipo, protagonista do filme, né? É da dó, né, do Lee Jacobs. Em nenhum momento você tem dó do Henry Fonda, né? Exato. O meu Henry Fonda tem uma cara de coitado. Eu tenho um pouquinho de dó dele. Ele não tem uma cara de perdido, assim, sabe? Prejudicado, né? A vida não deu certo, não tem uma cara disso? E eu não gosto da cena deles reproduzindo o andar do velho, que eu penso, não, peraí, isso tem muita inconstância pra depois vocês acharem por segundos que tá incoerente o raciocínio dele. Eu não entendi nada, como que eles conseguiram fazer as pessoas mudar de ideia depois daquilo. Se eu tô lá, eu bato em alguém, sabe? Você tá tentando convencer como tá com cara aí, sério, cara? Então, vamos estimar, essa sala é 2 vezes o prédio, então vou fazer no olhômetro aqui, aí eu vou simular como eu sou. Não, porra, ele contou. A medida era fixa. Mas e a mancada dele? Como que ele vai saber a medida do velho? Mas como que ele vai saber a medida do velho? O tamanho das pernas do velho? Não, a medida é pé, não perna. Eu vou supor como que o velho mancava pra simular o andar dele, e o cara vai contar no relógio de ponteiro, nem no cronômetro. E aí eu vou achar 12 segundos e falar que ele é prova absoluta que o velho errou.
Mas Não, essa mas cena é tem um- uma parte muito engraçada, que é o Ela é carinha lá engraçada. com o relógio lá, aí tipo, uma tensão, todo mundo esperando. E aí, pode ir? Ah, eu tô esperando o ponteiro de segundo bater no 12 aqui, sabe? Ela é o alívio cômico, eu acho, essa cena, porque não tem muito motivo ali pra ela. Não, mas eu acho que funciona porque a diferença ela é gritante. Se fosse uma diferença pequena, seria alguma coisa, mas seria alguma coisa tipo, que besteira. Mas como tipo foi mais do que o dobro do tempo. E ele andou rápido relativamente. Não, o cara né? falou, você tá andando devagar. Ele falou, tá, vou andar mais rápido. Ele dá uma acelerada. E ainda assim. E se você for pensar que até o Henry Fonda lerdo vai ser mais rápido que o velho morrendo, né? Então, assim, teoricamente o argumento é válido, né? Acho coerente. Principalmente porque a medida é feita em pé e nos Estados Unidos é em pé que eles medem. Mas um pé de quem? É um pé médio, acho que é tipo 40, 42. É alguma coisa assim. É o pé de Hércules, diz a lenda. Nossa, ok. É sério. Tentando voltar aqui um pouquinho grandes temáticas do filme. Sobre o sistema jurídico, assim. Você acha que o filme tenta fazer algum ponto, tipo, que tá errado? Além de, é claro, sobre, tipo, minorias e tal, né? Sobre complexidade, sobre o sistema jurídico em si, por exemplo. Vocês acham que há algum ponto a ser feito? Eu acho que o ponto é justamente na escolha dos jurados, que vocês falaram antes, que às vezes muda em peça e não sei o quê. Mas eu acho que o ponto, pra mim, do filme é justamente você ter o destino de uma minoria decidido por uma... Quer dizer, uma minoria, na verdade, uma maioria, né? Que a maioria das pessoas é pobre, né? É o destino de uma maioria decidido por uma elite minoritária, arbitrária, privilegiada, etc. Eu acho que tem um fundo disso, sim. Tem um momento social ali no filme, sim. O próprio filme fala que a gente tem a vantagem de que a gente recebeu tipo uma carta em casa chamando a gente pra vir aqui e a gente pode julgar sem estar nem um pouco envolvido com a história, né? Que é essa a ideia. Mencionou mais de uma vez que o advogado do menino era um péssimo advogado. É, e que era um tem péssimo isso. advogado por causa do sistema jurídico. Ele era advogado do governo, ele não ia ser bem pago por esse caso, a menos que ganhasse, e o advogado não acreditava. Ele foi obrigado a tomar o cliente. Ele não achava que o cliente tinha chance. Então ele fez uma defesa de bosta e o moleque não podia fazer nada a respeito disso. O Henry Fonda olhava, não, esse moleque tinha que ter um cara que botasse o cara na parede. O advogado não queria não ser popular. Porra, mas o moleque vai morrer, o advogado ficar um pouquinho menos popular. O Henry Fonda chega uma hora que fala, se a minha vida estivesse na linha, eu ia arranjar o melhor advogado, sabe? Eu ia arranjar Eu o quero melhor advogado. se a minha vida, se eu tô indo pra cadeira elétrica, eu não quero um advogado que não posso fazer bullying na testemunha, eu quero um advogado que arranque a verdade. No próprio começo do filme, aparece o juiz, tipo, completamente entediado. Tá, tipo, nem aí se tipo, o caso é verdadeiro ou não, né? Se é culpado ou não é culpado, só quer acabar com isso. Com certeza é um ponto a ser feito aí. Só tem injustiça quem conseguir pagar, né? Um outro grande ponto nesse aspecto mais jurídico, um dos grandes pontos do filme é talvez ser contra a pena de morte. Não sei se mais alguém concluiu por esse aspecto. Talvez Porque não tinha acho outra que alternativa, não é contra. talvez. eu não diria que é contra, mas é um ponto a ser feito ali. Porque, talvez uma pena mais moderada, né? Será? Porque será que sim ou que não? Talvez uma pena mais moderada ali. Porque ali não tinha escolha. Ou era morte ou era liberdade, sabe, cara? Como que... Eu acho que é um pouquinho mais sutil, né? Do que pelo menos por esse aspecto do preconceito. Mas, tipo, toda hora se fala que, tipo, a vida desse homem, tipo, tá na linha, sabe? E, tipo, mas eu acho que tem um papel mais dramático, na verdade. Justamente de estabelecer que, tipo, a gente precisa falar sobre isso, sabe? O cara não vai varrer a rua por 12 meses, ele vai morrer. Sinto que é o contrário, inclusive. Eles constantemente mencionam que o moleque vai morrer, mas ninguém parece que achar isso um absurdo. Eles só parecem, olha, a gente tem que ver isso com cuidado pra matar o cara certo, não zoado matar. É verdade, é verdade. Tô tendendo a concordar com esse posicionamento aí. Olha, tem 3 pessoas contra uma aqui, acho que já dá um filme, hein? Agora o resto do podcast eu judeu mudando o ponto de vista de todo mundo aqui. Não, mas em falar em filme, agora saindo pra fora do filme, nessa questão jurídica, tinha outro filme de tribunal concorrendo no mesmo ano, nas premiações, né? Que é o filme Testemunha de Acusação, do Billy Wilder. Muito bom também, vocês viram? É bom, né? Melhor que 12 homens. Que pergunta sacana. Meio sacana, né? Desnecessário. A academia decidiu que os dois perderam e ganhou a ponte do Rio Kwai, né? Então ok. Qual filme ficou pra história, né? O Rio que cai, né? Gente, esse filme é chatérrimo, né? Mas é um clássico. Tem a música clássica, pelo menos. Mas
Esse filme do Billy Wilder é muito legal também, tá, gente? Eu recomendo qualquer filme do Billy Wilder. Eu não vou nem começar. Não vi tantos, mas os que eu vi eu recomendo fortemente. Alguém tem alguma outra temática, assim, grande do filme que acha relevante comentar? Adoro o velhinho. Eu gosto do velhinho, ele é bonitinho também. Porque o velhinho, é o personagem do amorzinho. Ele sempre era quem lia as testemunhas. As duas contribuições dele pro caso foram a mesma. Ele lia o estilo da testemunha e sabia por que ela tava falando o que ela tava falando. É verdade, ele tinha essa coisa da atenção, né? De prestar atenção no outro. Né? Esse era velhinho janeleiro. Fica na janela vendo a vida alheia, julgando o que as pessoas estão fazendo. Velhinho janeleiro. Serviu pra alguma coisa, pelo menos. Ele era atencioso, ele não é fofoqueiro, ele é atencioso. Janeleiro, Dona Dulce. Ele era atencioso às pessoas ao redor dele. Dona Dulce. Todo mundo queria saber o que ele tinha, o que a pessoa queria falar, e ele falou, não, mas quem é esse homem? Esse homem que veio hoje pro júri pra falar com a gente. O que vocês acham? Vocês acham que tem alguma coisa pra... Porque todos os personagens têm alguma mensagem, alguma coisa que eles querem falar, menos o júri número 1, né? Que é o Foreman, no caso. O que vocês acham desse personagem? Eu gosto do Foreman, eu gosto do Foreman. Ele cumpre bem o papel de controlar a galera ali. Ele tá de saco cheio, ele quer resolver rápido. Ele não é um líder natural, então ele tá meio que... galera, pode fazer do meu jeito, pode fazer do seu jeito, você quer, faz de qualquer jeito. Ok, então vamos. Uhum. Ele tá se esforçando. Ele é até um líder, porque ele é técnico, né? Futebol escolar. Só que você vê que, tipo, logo no começo alguém mandou uma crítica pra ele e falou: vamos tu tomar no cu então. E sentou e ficou bravão lá, né? Então faz aí do seu jeito aí, porra. Não, a gente respeita. Respeita nada. Tem aquele background de que ele era o treinador de um time e se fudeu, né? E agora ele tá porque você trabalha na mão, né? Eu gosto de como ele mudou de voto, porque ele propõe a nova votação e ele começa a contar os votos. E ele começa a contar na ordem de jurado. E o último voto a favor que ele conta é o dele mesmo. Mas ele devia ter dado o primeiro voto, supostamente, não o último. É verdade, então dá a impressão de que ele votou não e depois da roda inteira ele votou sim. Faz sentido sim, cara, bem notado. Nossa, eu não tinha percebido nisso, eu gostei. Ele fala até meio com vergonha, né? Tipo, né? E a cena das mãos levantadas. Então, mostra todas as mãos levantadas e aí a última abaixa pra gente ver que é a mão dele, a câmera. Boa, nossa, bom, bem notado mesmo. Considerações finais, o que tem a dizer sobre 12 Homens e uma Sentença? O que guarda esse filme pra vocês no coração, Iso? O que guarda esse filme pra mim no coração? Os 12 Homens, eu gosto muito dos 12 personagens. Falei que eu não gostava do publicitário, mas eu gosto dos 12. Alguns mais do que outros. A Gabi convenceu você. Eu te vendi o publicitário, vai. Ainda acho ele o mais pau no cu dos outros. Não, gente, o cara lá é muito mais chato. Mas em geral, eu sou muito vendido por personagens interessantes. Não necessariamente complexos, o Judeu mesmo falou que eles não são tão complexos. Mas são interessantes, isso me vende muito, qualquer história. Estranho. Considerações finais. Eu acho que a parte mais interessante de tudo é que quando a gente costuma conversar na vida comum sobre obras velhas, né, 57 dá quanto? 50 e 40 e poucos anos aí? Não, 50 e pouco. Não, 50 60. E poucos. Que isso, cara? Eu tô louco. Nossa, 60 anos esse filme, é verdade. O Tubarão já tem 40 anos. Então, quando a gente costuma falar de filme antigo, é meio filmes e qualquer outro tipo de mídia antiga, é comum você vir com alguns dedos, sabe? Tipo, mais pra época, mais considerando quem fez, quando fez. E a nossa conversa não teve disso, sabe? Tipo, teve um ou outro ponto que falou, por causa da época deve ter sido assim. E só, sabe? Porque ele é um filme de qualidade atemporal, eu diria. Que funciona ainda. Eu revi hoje, pra eu poder estar com ele fresco na mente. E eu vi, tipo, não foi aquela coisa, tipo, vamos rever. Foi, tipo, eu vi animadão, tá? Porque as cenas são boas, a câmera é muito boa, a movimentação, os ângulos, as conversas, os diálogos, os personagens, é bom, sabe? É realmente bom. E eu acho que isso é um grande mérito. Gabi. Então, eu acho complicada essa coisa da ressalva com o filme antigo, porque eu nunca tive isso. Eu gosto muito de cinema, né? Eu gosto muito dos filmes, dos grandes filmes. E eu acho que esse filme é um bom exemplo da época que você tinha grandes roteiros, né? Porque você não tinha recurso, você não tinha efeito especial, você não tinha dinheiro, você não tinha merda nenhuma pra fazer o filme, sabe? Você não tinha, às vezes, a opção de ter várias câmeras, você não tinha
pra onde inovar. Então, é uma coisa muito artesanal, assim, você tinha que investir muito no roteiro. Então, eu acho que os filmes antigos têm a tendência de ter um roteiro mais complexo, mesmo nos filmes bons de hoje em dia, às vezes eles não têm um roteiro tão rico, tão detalhado que nem os filmes anteriores, assim. Eu acho que esse filme é extremamente moderno, apesar de ser antigo, assim, essa mesma história poderia ser refilmada hoje, com esse mesmo roteiro, com essa mesma, copiando a câmera, copiando tudo, e seria um filme brilhante, assim. Eu acho ótimo. Eu recomendo que as pessoas procurem, assim, o filme dos anos 50 e 60, que eles têm roteiros excelentes nessa época. Por exemplo, sei lá, você pega A Tortura do Medo, do Michael Powell, você pega A Malvada, você pega alguns filmes do Billy Wilder, por exemplo, A Montanha dos Sete Abutres, O Crepúsculo dos Deuses. Tem até um filme dele que é semelhante, assim, em questão de simplicidade, chama Se Meu Apartamento Falar, que é um filme que basicamente é sobre um imóvel, né? Então, são filmes sem recurso nenhum além da habilidade do cara, e eu acho que são os grandes filmes, né? Então, sei lá, vejam filmes, é só isso. Vejam filmes, essa é a conclusão. Com certeza esse filme aí é feito antes de Spielberg e Star Wars estragar tudo do cinema, né? Mano, para! Não. Peraí, sem falar mal da Santa Trilogia na minha frente. Não, Spielberg não, gente. Não, sério. Atingi todo mundo aqui, pra todos os lados, maravilha. Essa isca nem o Rubio soltaria, tão forte que foi. Mas é minha opinião de verdade. E, enfim, atemporal é a palavra com certeza, cara. Eu também não gosto de pegar fácil com um filme só porque é antigo. Esse filme vai funcionar pra sempre, porque sempre vai ter uma minoria, sempre vai ter pessoas argumentando, né? Isso aí não vai se resolver nos próximos 10 mil anos até as máquinas escravizarem o ser humano, né? Então, mas até seria interessante se o debate mudasse. Se o debate parecer, ele é um deles, vamos ignorar o que ele diz. Okay. Podemos desejar um mundo melhor. Também tem só uma última coisa que eu esqueci de falar, que a técnica desse filme ela é admirável, né? O primeiro filme do cara, mas ela não é gratuita, tá, gente? Tipo, se o cara frequentava o cinema da época dele, antes de fazer cinema, faz sentido ele fazer esse filme, que o Hitchcock já teve todas essas ideias aí antes. Cenário único, tomadas únicas, o Hitchcock já fazia isso, tá? Gênio que inventou o cinema, né? Não, exatamente. Ele teve uma sequência de talento. Se ele viu mais longe é porque estava no ombro de gigante. Exato. Nossa, que bonito. Maravilha. Só pra terminar então, rapidinho aqui, depois de alguém que viu 12 Homens e uma Sentença, qual outra obra, pode ser filme, pode ser qualquer outra coisa que vocês recomendariam a pessoa ver, se ela gostou de 12 Homens e uma Sentença? Gabi, começando com você agora. Já falou um monte, né? Mas escolhe um aí. Nossa, eu falei muitos, né? Desculpa. Não, mas assim, seguindo a vibe do 12 Homens e uma Sentença, se você quiser ver a versão contemporânea disso, um filme legal é um filme do Polanski de 2011, chama Deus da Carnificina. Mesmíssimo esquema, são dois casais que eles vão debater dentro de uma sala a respeito de... Houve uma briga infantil, envolvendo uma agressão infantil, uma briga de duas crianças, cada uma filha de um dos casais. E aí eles se reúnem pra conversar sobre o incidente, e é maravilhoso o filme, né? Porque eles começam naquela civilidade e educação, e eles vão indo ao primitivismo total. É quase como se fosse o contrário do 12 Homens e uma Sentença, assim. O 12 Homens e uma Sentença seria como se fosse uma retomada da razão. Eles saem do tribunal emocionados, pra tomar uma decisão emocional, e eles vão refletir aquilo processar aquilo racionalmente, né? O Deus da Carnificina é o contrário, você entra numa situação ali, você tá polido, aberto, você acha que você tá aberto a ouvir a opinião do outro, mas ela toca em coisas tão íntimas suas que você não é mais um ser social, você vira uma besta, assim, é ótimo o filme. Deus da Carnificina, né? Uhum. Isso. Maravilha. Estranho. Alguém viu 12 Homens, gostou? Vai ver o que agora? Eu tava pensando se eu tentava seguir pro caminho de outros clássicos que funcionam ainda, ou se eu ia seguir no caminho de sala única, igual a Gabi falou. Eu acho que eu vou seguir o caminho da sala única, mas não é tão sala única, mas é bem próximo disso, e que eu vi há pouco tempo, e eu achei muito bom. Coerência? Coerência? Como que fala? Como que pronuncia isso? Coherence. Coherence?
Coherence, eu acho. Coherence. Eife, que é um filme bem... Twilight Zone, assim, que é uma coisa que você fica naquela... O que é que tá acontecendo? Mas, caraca, que loucura! É um conceito totalmente diferente que você tem que tentar absorver, e como isso vai ser resultado na interação das pessoas, desses personagens que a gente conhece, que já são amigos e não sei o que. Eu acho muito interessante, eu acho o filme muito legal, muito impressionante, assim, em alguns caminhos que ele opta seguir. Sim. Eu acho que é um filme legal pra seguir por essa linha de sala única. Eu quero ver. Coherence é bem legalzinho, Me viu? vendeu. É bem legalzinho. Eu quero ver agora. Veja, Coherence é muito bom. Iso, 12 Homens, gostei. O que eu vou ver agora? Já que os dois seguiram o caminho sala única, eu vou seguir o caminho. Filmes antigões, falam de temas que não envelheceram, que até hoje o filme. E o meu caso é o Montanha dos Sete Abutres, do Billy Wilder. Amo. A Gabi falou do Billy Wilder lá atrás, eu fiquei com esse filme na cabeça. É a história de um jornalista sem ética nenhuma, que trabalha num jornal pequeno, mas ele quer ser um jornalista grande. Ele quer ter aquele grande foro que vai pôr ele na mídia. E ele encontra acidentalmente um desabamento com um homem soterrado. E é um desabamento simples, é uma coisa simples, e ele percebe que aquilo ali é uma boa notícia. Mas o homem vai ser resgatado daqui a algumas horas. E ele percebe que ele não quer isso. Ele quer que o homem seja resgatado daqui a uma semana. Pra aquela notícia ser uma notícia por uma semana. Tempo suficiente pra ele ficar grande. E é como ele corrompe todo mundo que tá envolvido na história, pra ninguém querer ajudar o homem. Todo mundo pensar em como eles podem lucrar se o homem ficar uma semana soterrado ao invés de um único dia. É pesado o filme. Não é pesado de violência, é pesado de tema. É um filme antigo, não tem... Mas é forte o filme. E atual, assim. Mostra bem como a mídia funciona até hoje, em vários aspectos. Concordo, cara. Eu adoro esse filme. Esse filme é maravilhoso mesmo. Muito bom, bem atemporal mesmo. Ok, então... Eu aqui sobrou, né? Tava pensando também no que tipo de recomendação usar. Eu vou numa de continuar com coisas do ator. Do ator não, né? No caso do diretor, tá? Se vocês gostaram de 12 Homens Bravos, vai ver Dog Day Afternoon, ou no caso acho que o título em inglês, em português é Um Dia de Cão. Um Dia de Cão. Dia de Cão do Sidney Lumet. Ele tem um aspecto bem parecido, ele é quase sala única também. Tipo, o filme inteiro passa tipo dentro de um banco, é sobre... o filme é com Al Pacino, ele tenta assaltar um banco com um cara e falha, e aí aparece a polícia, fudeu, o que a gente vai fazer agora? E é muito bom, tem um aspecto que é parecido com 12 Homens Bravos, o filme é de 75, funciona muito bem hoje em dia também. Eu gosto muito de Dog Day Afternoon, mesmo sabendo que a Gabi não é muito fã. Mas é claustrofóbico, é uma recomendação que faz sentido, ele tem um clima assim... fechadão, né? Aliás, desculpa, eu sempre esqueço. Vocês querem fazer... tá meio que no final agora, mas vocês querem fazer algum merchan dos blogs de vocês? Por favor, os dois têm blog agora e tal. Por favor. Dentro da chaminé.wordpress.com, sobre análise de filmes e séries, mangás. Foca em analisar mesmo, menos em fazer críticas e mais em pensar a obra toda. Então tudo que falo lá tem spoiler. Gosto muito do seu texto do Simpsons, cara. Achei muito bom. Puxa, muito obrigado. Eu vou ir atrás. É o mais recente, o dos Simpsons. Eu curti, sim. Dentro da chaminé.wordpress.com. E você, Gabi? Você tem um blog também? Eu tenho um blog. Meu blog é um nome muito fácil. Eu escrevo sobre as coisas que eu vi. Então meu blog chama hojevi.com. E é isso. É um blog sobre cinema, porque é isso que eu vejo. Fico espantado que você conseguiu pegar esse domínio. É meu domínio. Ninguém tem... As pessoas não fogem do simples, né? Maravilha, então. Esse é o final do podcast. A gente não tem nenhuma frase assim que encerra o podcast. Então vamos ficar conversando aqui e a música vai subir os créditos do lado assim. Tem que falar para as pessoas não ser racista, né? Não ser do mal, seja do bem. Não. Crianças, não usem drogas. Screaming that they are about to blow, but it ain't them running the show. So it don't mean nothing if you had a meeting with a major label. It only really matters when the deal is on the table. And even then they ain't your friend, they probably gonna rape you. They take you to a foreign place, the planet of the ape you. Then leave you there a couple years, you feeling like they hate you. And when you start to shout, they say, come on, it's only day 2. So I do it like there's no time left. And don't listen to empty promises while holding my breath. If you think that me and Marcus D taking a rest, settle for less, forget it. Don't hold your breath. And don't be trying to step to us like you've seen success and one of the best, forget it. Don't hold your breath. As a student, even the rhymes I wrote on the desk, poetically blessed, so haters, don't hold your breath. Yo, just like a broke man owing a debt, you wanna collect, I'm saying, don't hold your breath. Time waits for no man, and
are the two things I try and keep in mind and put food for thought in everything I'm rhyming. I'd rather be silent than speaking or violent. See, things change in this world and environment. It feels like smiling ain't a natural requirement. People talk bad or they have no comment. The years spin and I wonder where the time went. So I got no time for these harlequins, jokers. They leave you at the bottom, have to start again. The place where you gotta find the patience in the heart again. And all because you couldn't figure out what's in the heart of men. We only get one chance at you from telling the truth. Just look, old men are the proof. There's only two types of men, the king or a spoof. And so a man is to a man either a god or a wolf. If you think that me and Marcus D taking a rest to settle for less, forget it. Don't hold your breath. And don't be trying to step to us like you've seen success on one of the best, forget it. Don't hold your breath. As a student, even the rhymes I wrote on the desk poetically blessed, so haters don't hold your breath. Yo, just like a broke man owing a debt you wanna collect, I'm saying don't hold your breath. What's the chances of your team getting slaughtered to death by hoping the ref will cheat? Don't hold your breath. Cause you might black out like red and meth, but nevertheless I really must stress, don't hold your breath. You got dreams about owning the Nets by playing roulette with minimal bets, don't hold your breath. All I'm saying is don't get far-fetched like waiting for the return of cassettes, don't hold